Shalom, Ravaria, paz do Senhor a todos os meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe. Bom, pessoal, hoje mais uma vez nós estamos aqui meditando nas Sagradas Escrituras, muitos acontecimentos que nós vimos aí no dia de hoje, e vamos falar de escatologia então, já por causa dos acontecimentos, né? E muitas das vezes a pergunta que nós fazemos é: onde será o grande trono branco? Será que vai ser na terra ou será que vai ser no céu? Bom, eu estou com a Bíblia aqui aberta, eu vou ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante, e você vai me acompanhar, tá bom? Estou na igreja, estou só aqui, tá? Vamos lá? Olha lá, estou na igreja, tá só, hoje não tem culto, mas vamos aqui meditar. Então eu quero ler para vocês, está escrito assim: Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Olha aí, pessoal, amém? Bom, eu vou colocar aqui para nós, tá? Mas antes, vai vendo aqui, a igreja está vazia aí, tá vendo? Estou aqui, né? E vou levantar para colocar aqui no pedestal aqui o aparelho, para nós começarmos aí nesse estudo teológico, nessa escatologia, amém? Vou ver se eu coloco bem aqui, tá, vou ajeitar aqui, os irmãos me perdoem, né? Vamos lá, isso, deixa eu ajeitar aqui, vamos ver, pronto, tá aí, conseguimos aí, tá? Então você leu aqui comigo, né, na escatologia bíblica, Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 11, né, que fala ali do grande trono branco, né? Hoje nós amanhecemos aí com a notícia que o Papa Francisco faleceu, e em meio a esse falecimento do Papa, muita gente estão trazendo sobre os 7 reis, sobre os papas, enfim, está falando já do anticristo, enfim, muitas coisas nós estamos ouvindo aí, através da morte do Papa Francisco, né? Que é o sétimo, se eu não me engano, vai vir o oitavo, né? E aí vai trazer muitas coisas escatológicas, mas eu não quero me prender para isso não, tá? Primeiro a gente tem que estudar o que a palavra de Deus diz, esse é o mais importante, tá bom? Que Deus abençoe. Antes de mais tudo eu quero orar, para pedir a Deus a direção para nós começar esse estudo teológico, tá bom? E você com certeza pode mandar aí a sua opinião, pode mandar aí o seu texto, o seu contexto, fique à vontade, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço nessa noite. Pai, fala aos nossos corações, revela a tua palavra, porque tu és o Deus, dono da igreja. É o Senhor que revela, o Senhor que nos guarda. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda mentira, e nos leva, Senhor, para o conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, a pergunta que foi feita aqui, ou na escatologia que nós vamos falar hoje, vamos falar do trono branco. Será que é na terra? Será que é no céu? Onde nós lemos aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. E também nós vamos falar um pouco mais sobre, será que haverá salvação
no juízo final? Será que vai ter alguém no juízo final terá salvação ainda? É interessante, né? Bom, antes de mais tudo, de acordo com vários juízos de Deus contra os homens que eu falo, contra os homens ímpios, nós até mesmo entendemos que o juízo do grande trono branco será a partir do céu. Então, o grande trono branco será a partir do céu. Mas isso não significa que os ímpios terão o privilégio de serem levados até os céus. É isso que nós teremos que entender aqui, para ser julgado, né? Então, não significa que os ímpios serão levados para o céu para ser julgados ali. Então, assim como Deus não precisou não precisou levar nenhum ímpio para o céu para ser julgado, como no caso do Egito, também no caso do dilúvio que aconteceu, e também de Sodoma e Gomorra, mas ele julgou a todos ali do seu trono branco, e da mesma sorte será também no dia do juízo final. Deus do seu trono, eu estou falando do seu trono de glória, irá exercer o seu juízo contra toda a impiedade dos homens que preferiram, né, viver distante do Deus Todo-Poderoso, distante de Deus, e por causa disso haverá esta condenação para os ímpios que não foram salvos porque não quiseram servir a esse Deus maravilhoso. E as pessoas também perguntam também: haverá salvação no juízo final, pessoal? Será que haverá salvação no juízo final, né? Não estou falando no julgamento da igreja, no juízo final. Por quê? Porque de acordo com as passagens de Apocalipse, haverá um julgamento em grande escala daqueles que serão ressuscitados após o milênio, tá? Mas o que nos chama a atenção é que haverá a exibição de alguns livros ali que a Bíblia diz que serão abertos. Entre eles ali o livro da vida, que também vai ser aberto ali, tá? Então, a fim de que o juízo possa ser executado, como podemos ver nas Sagradas Escrituras, os mortos serão ressuscitados e cada um será julgado segundo as suas obras. E os que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é o Guiena. Tá o Reginaldo conosco. Deus abençoe, Reginaldo da Silva. Deus abençoe. Então será lançado no lago de fogo, que é o Guiena. Então logo, se haverá um julgamento, é certo que poderá haver condenação ou salvação, isso que muitos falam. Nesse caso aqui, pessoal, será que ainda haverá oportunidade de salvação no juízo final? Será que ainda poderá ter salvação? Bom, apesar de todos esses raciocínios terem certa lógica, ele não está fundamentado na verdade apresentada pelas Sagradas Escrituras. Vamos deixar isso bem claro. E em primeiro lugar, pessoal, a Bíblia não defende em hipótese alguma o universalismo, ou seja, uma visão que defende a ideia de que afinal todos serão salvos. Então não existe isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, como diz algumas pessoas aí, aniquilacionistas ou algumas pessoas. Jesus disse que claramente o calvinismo, né? O calvinismo também fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aquele que defende a ideia que no final todos serão salvos, Jesus disse de forma clara que quem crê, é o que a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 16, se eu não me engano, versículo de número 15 diante: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tá, Jéssica também conosco, Deus abençoe Jéssica, tá? Quem crê e for batizado, pessoal, será salvo, mas quem não crê
será condenado, né? Marcos 16, versículo 15 e versículo de número 16. Então, quando nós observamos aqui no Evangelho segundo João, Jesus disse que a salvação é para aquele que crê e não para aquele que não crê. Olha só, a objeção é essa, é para aqueles que crê. Está lá em João capítulo 3, você conhece, versículo de número 16. Então, aqueles que crê, como está escrito também em Romanos capítulo 9, versículo 10, se com a tua boca confessares, se o seu coração crer, sereis salvo, né? A Ariane também está conosco, e o Enzo, Deus abençoe a vocês, tá? Então, observando isso, pessoal, agora, no João, da qual nós lemos aqui, se a pessoa crê ou não, agora que não haverá salvação no juízo final, se nós colocarmos esses referidos aos ímpios que estarão ali, Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 25, versículo de número 46, ao dizer que estes irão para o castigo eterno, tá? Então, tanto a eternidade, eu estou dizendo aqui, irão no castigo eterno, como nós que seremos salvos, querendo Deus, seremos salvos, iremos para a vida eterna, mas esses para o castigo eterno. Então, porém, os justos irão para a vida eterna, tá, pessoal? O justo vai para a vida eterna, porque a Bíblia diz bem claro, Jesus falando, e em várias passagens mostra de forma clara que não haverá uma segunda oportunidade, tá, pessoal? Não haverá uma segunda oportunidade, infelizmente, porque a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue seu juízo, né? Então, depois da morte, da qual está escrito em Hebreus, ali, que é dito que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, e assim vindo depois disso o juízo, está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, eu acredito que para esses não haverá salvação. Jesus não veio para condenar, quero deixar isso bem claro. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa salvação, pessoal, ela tem que acontecer em vida, e não depois que a pessoa morre, e não depois da morte. Para haver salvação ali, não tem como, né? Não existe purgatório, né? É necessário um arrependimento, é necessário ter fé no nome do Senhor Jesus, onde nós encontramos lá na terra, mesmo na parábola. Um diz que era parábola, outro diz que é história. Não está escrito parábola, está escrito, é uma história do rico ali no Hades, né? Que não teve uma segunda oportunidade ou segunda chance. Ele apenas fez um apelo ali em favor de seu irmão. Por outro lado, Jesus, repetidas vezes, pessoal, afirmou que haverá condenação no dia do juízo. Então, haverá condenação. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 18. Então, portanto, nós podemos até afirmar aqui, se você tiver um versículo melhor, pode mandar, que com certeza que no grande trono branco não haverá salvação. Infelizmente, não haverá salvação, mas apenas condenação. E a condenação só não acontecerá contra aqueles que estão em Cristo Jesus, da qual está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É bem verdade, pessoal, que haverá pregação na grande tribulação, tá? Haverá pregação, haverá salvação, mas no juízo final, no grande trono branco, quem for, infelizmente, não haverá salvação, tá? Tá bom? Haverá na grande tribulação? Sim, porque a Bíblia diz que será pregado o Evangelho. Os 3 anjos pregará, as 2 testemunhas pregará. Então, eu acredito que a pregação do Evangelho, que no grego é Evangelho, é salvação, é boas novas. Então, mas no dia do juízo, infelizmente, quem não creu no Senhor Jesus tem a oportunidade de crer na escatologia bíblica da qual nós estamos falando, mas
não pensou, não quis saber, enfim, saiu da presença de Deus, foi onde a Bíblia diz em primeira, se eu não me engano, primeiro Timóteo, Timóteo ali que diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Felizmente essas pessoas aí não vão se salvar, tá, pessoal? E as perguntas frequentes que fica Satanás e seus anjos já estão no inferno? Tem pessoas que perguntam. Está conosco a Camila Rodrigues também. Deus abençoe, viu, Camila? Tá o Reginaldo da Silva, a Jéssica, a Irlande e também agora a Camila Rodrigues. Hoje estou fazendo mais cedo. Apóstolo, você não coloca o horário correto na segunda-feira? Pois é, irmão. Às vezes dá tempo de vir mais tarde, dá tempo de vir mais cedo. Nós estamos falando hoje de escatologia, já vendo e prevendo aqui a morte, né, do Papa, e muitas são os questionamentos que estão fazendo. Eu achei melhor falar um pouquinho de escatologia hoje, né? E muitos perguntam também: Satanás e seus anjos já estão no inferno? Estão no inferno ou estão aqui, pessoal? E quando nós entramos nessa área aqui também, estou falando só de escatologia hoje, tá? Há uma crença popular de que Satanás está ou vive no inferno. O pessoal fala que eles estão no inferno. Mas isso, com todo respeito aos amados irmãos, todo respeito a eles que falam dessa maneira, isso não é um fato, tá bom, pessoal? Por quê? Porque lá no livro de Jó, nós vemos Deus fazendo as seguintes perguntas para Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Você pode ler lá no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 7. Ora, pela própria resposta aqui de Satanás, olha só, podemos concluir que ele não está no inferno de maneira nenhuma, mas em liberdade. Por outro lado, Paulo afirma que os principados e a potestade estão nos ares, tá, pessoal? Mas eles não estão no céu, estão nos ares. E o apóstolo São Pedro, por sua vez, afirma de forma clara, e mostrando os seus ensinamentos para aqueles que ouvem, dizendo: sejam sóbrios, vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, ou alguém que possa tragar, onde está em algumas Bíblias. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pessoal, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Todo mundo conhece a Bíblia, em Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha que coisa. E é dito assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. É dito que Satanás desceu até a terra e tem grande ira por saber que ele tem pouco tempo, lhe resta, enfim, o tempo dele é breve, e por causa disso, né, existem muitas outras passagens bíblicas mostrando claramente que Satanás está bem soltinho, viu, pessoal, agindo tanto no mundo, né, para tentar aí concluir os seus planos maléficos de enganar a população, né? No que diz respeito, pessoal, aos demônios, aqui, parte daqueles que caíram com Satanás estão bem soltinhos também, e agindo no mundo, e também age também nos ares, tá? De acordo com o livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, né? Onde diz: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus. Enfim, é um conselho que ele dá para nós. E enquanto que outra parte aqui, pessoal, está, a outra parte dos demônios estão presos no Tártaro ou em prisões, né? Em prisões eternas,
como afirma lá o próprio Judas, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas não tem capítulo, versículo de número 6, e outras também, que aqui, deixa eu abrir a Bíblia aqui, e outras passagens também, da qual ele está dizendo acerca do abismo, que está lá no livro da escatologia bíblica, Apocalipse capítulo de número 9. Então, portanto, Satanás, pessoal, ainda não está no inferno, vou deixar bem claro para vocês, né? Mas, e também no Guiena não está, né? Mas depois do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será preso no abismo, onde está escrito lá na escatologia bíblica, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, você pode ir até o 3, e depois do milênio ele será lançado no lago de fogo, onde estarão a besta, o falso profeta, na Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e também capítulo 20, versículo de número 10, tá bom? Amém, pessoal? Os irmãos têm alguma dúvida? Por favor, fale agora o cálice para sempre. Nós estamos falando do juízo do grande trono branco, do juízo de Deus. Estamos falando também daqueles que foram mortos. A Bíblia diz que para o homem somente a morte, depois segue o seu juízo. Então você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? Quer voltar para Jesus? Você que está afastado do caminho do Senhor, você que se rebeliou, você não quer saber de igreja, fala que os pastores são ladrões, enfim, não sei. Cada um tem a sua mania de criticar, cada um tem a sua mania de falar. Então eu gostaria que vocês aí falassem o que passa no teu coração, mas a pergunta que fica é: vocês querem ir para o céu? Vocês que estão fora da igreja, querem voltar para Jesus? Hoje, meu querido irmão, talvez pode ser a última vez que estou falando contigo. Pode ser a última vez, porque nós estamos vendo os acontecimentos no mundo. Pastor, vai ter sinal na volta de Jesus? Não vai ter sinal, vamos deixar bem claro isso. Ah, mas eu já ouvi a palavra dos 7 sinais da vida de Cristo, dos 12 sinais da vida de Cristo. Já vi até ministração de sinais. Irmão, não vai ter sinal. Então quero deixar bem claro, não existe sinal. Se Jesus vai vir eminente como ladrão, ele não vai ter sinal. Amém, irmão? Então ele vai vir e acabou. Nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? E sabermos que não vai precisar de tocar a campainha para que vocês voltem para Jesus correndo. Ah, não, ele tocou a campainha, vamos voltar para Jesus correndo, porque senão nós vamos para o inferno, né? Não, irmão, não haverá sinais, tá? Não haverá sinais, e quem prega sobre os 7 sinais de Cristo, a volta de Jesus, ele está pregando sobre os princípios das dores, tá? Mas não de sinais, tá bom? Porque Jesus disse que não haverá nenhum sinal. Ele falou para o profeta Jonas: não haverá nenhum sinal para essa geração má, adúltera, não. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem terá 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o único sinal que ele declarou aqui, tá bom, pessoal? A marca da besta? Não, vamos terminar aqui. Vocês querem mais que eu fale sobre a marca da besta? Já nós vamos orar, tá bom? Vamos buscar a Deus. Você pode estar também colocando seu nome na oração, tá bom? Tá certo? E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Vamos lá. Isso, pastor, isso mesmo, tá? A marca da besta, quer que eu fale? Irmão, vai ficar muito longo esse estudo, tá bom? Vai ficar muito longo, mas eu prometo que outra hora eu trago sobre a marca da besta, né? Porque muitas pessoas falam que a marca da besta é invisível, não é não, mano, é visível mesmo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem muita discussão, muitos debates ao longo da história, na tentativa de solucionar essa questão. E tem apresentados aí, né, várias soluções, sem contudo chegar a uma conclusão real. Não tem como, mas muitos aí afirmam que a marca da besta ela é simbólica, ou também
alguns dizem que é literal, e de acordo com a passagem de Apocalipse, pessoal, capítulo 13, ela pode ser uma marca, ou um sinal, ou um número de um homem, usado a gematria, vamos deixar bem claro aqui, ou outro tipo de cálculo também. Alguns têm se aventurado a dizer que este homem é o Papa Hitler, que está por vir aí, depois do Papa Francisco aí, né? Outros falam que é o Mussolini, né? Outros, e ainda outros têm proposta que a marca da besta seja o código de barra, né? Ou por causa do número 666, e a internet também, etc., de acordo com muitos aí entendem por isso, tá, pessoal? Mas eu vou ler aqui sobre a marca da besta, já que o pessoal está pedindo, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 15 até o 18, está escrito assim, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então estou lendo aqui Apocalipse capítulo de número 13, né? Com a morte do Papa aí, esse pessoal já está de orelhinha em pé, já está observando, buscando a palavra de Deus, outros estão voltando para Jesus, né? E o número do seu nome, né? Como nós observamos aqui, tanto no alfabeto hebraico, olha, quero deixar bem claro, como no grego, cada letra corresponde a um número, e as 9 primeiras letras correspondem aos números de 1 até o 9. Marca aí com papel e caneta na mão, né? As 9 letras seguintes são a de 10 a 90, então marca também aí. E as últimas letras, as centenas, o número de uma palavra, um nome, e a soma dos equivalentes aí, numéricos das letras, que é externa, aqui vamos deixar bem claro, alguns comentaristas têm colocado aí e de forma clara para que as pessoas possam a identificar. E ainda segundo historiadores, eles e os seus comentários judaicos, trazendo aí que os números também referem-se à letra hebraica, né? Porque a letra hebraica tanto tem números como tem nomes, cada número representa também um animal, enfim, tá, pessoal? Os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, não tinha recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Essa passagem aqui, pessoal, zomba do tefilim, tefilim, onde está escrito no livro de Mateus, capítulo 23, versículo de número 5, que na sinagoga dos judeus, eu falo dos judeus ortodoxos, né? Aqueles que são conservadores, que ele usa a mão e na testa, em obediência ao devarim. Falo devarim, estou falando no hebraico, ao Deuteronômio 6, versículo de número 8, e amarre isto mitzvot, né? Aqui é o hebraico aqui, de Deus, como um sinal nos braços, e também prenda-as na testa também, como eles dizem, e amarre-se também isto que é escrito mitzvot, né, de Deus, como um sinal nos braços, e também prenda nas testas essas marcas da besta, da qual a Bíblia está se referindo aqui, no capítulo 12, versículo 2, e no capítulo 19, versículo de número 20. Também, capítulo 14, você pode encontrar, versículo 9 até o 11, tá, pessoal? Também imita até a selagem também dos 144 mil das 12 tribos de Israel,
lá no capítulo 7, versículo 2 e 3, e alguns sugerem que essas marcas aí, né, se referem a um sistema de cartão de identificação e implantado aí na testa ou na mão das pessoas, ou alguns outros sistemas que a besta irá usar para implementar aí o seu domínio terrestre, tá, pessoal? Eles vão desenvolver uma certa tecnologia, assim alguns diz, né, de ponta, e a marca, sem levar em consideração se estas especulações que nós ouvimos na mídia são verdadeiras, ou até mesmo fantasias que nós ouvimos, aponta para um período de controle totalitário por intermédio de elementos religiosos sobre a vida econômica, ó, o seu dinheiro. Nós temos que tomar muito cuidado, tá vendo aí, né, o dinheiro mundial, a moeda mundial, tomar muito cuidado com a morte do Papa, vem trazendo muitas especulações acerca da unificação, né? E nós temos que abrir os nossos olhos, tá? E outro tem dito que não se trata de algo físico, mas algo religioso, até mesmo algo espiritual. Entre esses estão até mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que afirmam que a marca da besta será a guarda do domingo. Olha só, pessoal, no período da grande tribulação. E ainda outros veem aí essa marca como se fosse um tipo de uma adoração, algo interior do coração, querendo dizer com isso que não se trata de uma marca literal, né? Não se trata disso, tipo uma tatuagem que vai colocar para as pessoas verem, ou qualquer outro tipo de sinal visível, né, pelos olhos humanos, mas algo espiritual. Eles acreditam nisso, tá? E o grande problema aqui, pessoal, com essas interpretações, né, exageradas, está no fato de que para a besta ou até mesmo para o anticristo pode saber se a pessoa tem ou não a marca da besta. Ele precisará ser, o anticristo vai precisar ser onisciente primeiro, que um atributo só é dado a Deus, tá? Então, mas ele vai ter que ser onisciente, atributo que o diabo não tem, tá? Ou qualquer outra criatura que não tem esses atributos, e de outro modo, sem esse atributo que eu estou passando aqui, onicismo, como ele saberá que a pessoa tem ou não tem a marca da besta? Que alguém tem ou não a marca, uma vez que, como dissemos, não será uma marca física ou visível pelo olho humano. Há muitas contradições aí, né? Infelizmente exageradas, né? E não comprovadas biblicamente. Eu costumo dizer que texto fora de contexto gera um pretexto para heresia. E não somente, pessoal, a besta necessita desses atributos. Em todos os comerciantes e até mesmo prestadores de serviço, a população em geral, vamos deixar em geral aqui, visto que se ele não tiver a marca da besta, não poderá comprar ou vender. É isso que a Bíblia diz. E logo uma vez que a marca é invisível, como diz as outras teorias, como se dará então a fiscalização? Como eles vão fiscalizar se é invisível, se é espiritual, né? Como o diabo vai saber se a pessoa aceitou ou não aceitou a marca da besta, né? Se é invisível. Então, se o próprio Satanás estará aqui na Terra fisicamente, né? Então aí é complicado, né? Mas afinal, a marca da besta, ela é literal ou ela é figurada? Né? Eu estou inclinado aqui a pensar que essa marca seja, eu, apóstolo Cláudio, literal, pois de acordo com a passagem que nós lemos nas Sagradas Escrituras, o sinal será posto na mão direita ou na testa, que é isso que está escrito. E pelo menos um princípio que a marca da besta é literal, né? Como eu afirmo aqui, é sobre este assunto que a partir de agora iremos nos debruçar, de acordo com a pesquisa aqui que nós estamos fazendo,
que fizemos de uma coisa, será que nós estamos certos? Com certeza, biblicamente sim, nós estamos certos, né? Que a marca da besta, apesar de ser tão enigmática, é possível que ele seja literal. Então, agora pessoal, se vamos desvendar esse enigma da marca da besta, você só saberá se caminhar conosco na leitura desta história. Vamos lá? Que marca da besta é esta? É literal? Não é literal? É um pensamento ou uma ideologia? Ou uma devoção? Ou até mesmo a guarda do domingo, como diz aí a igreja do sétimo dia, atacando os pentecostais e os cristãos? Porque através da palavra grega para sinal, a qual nos leva, pessoal, para essa direção, segundo o léxico do próprio Strong, né, um escritor bem famoso, da qual estuda as palavras-chave ali, nós muitas das vezes olhamos, buscamos pregadores, enfim. A palavra grega para sinal é charagma, uma gravação, uma marca, sinal, como símbolo de servidão ou uma figura esculpida, tá? Ou uma estátua, marca, entalhe, algo gravado ou esculpido, né? Então nós temos aqui, pessoal, além disso, além do que significa a marca, além disso, é possível nós percebermos que a marca da besta é literal. Vamos deixar isso bem claro, é literal. Através de várias passagens das Sagradas Escrituras, onde o indivíduo, pessoal, foram marcados de forma literal, que as pessoas possam ver, que Satanás possam ver. Vamos aos fatos, é melhor nós observar os fatos. Por quê? Porque o primeiro caso citado na Bíblia Sagrada, em que um indivíduo foi marcado como sinal de pretensão aqui, está registrado no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo ali do episódio que envolve até mesmo um personagem bíblico que você conhece, Caim, que foi o primeiro homicida do ponto de vista humano. No livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 15, está escrito assim, ó: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal, olha, preste atenção, pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse ali. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 15. Então, pessoal, essa marca que foi colocada em Caim aqui, não poderia ser espiritual, não poderia ser invisível, ela teria que ser algo visível, algo que as pessoas pudessem ver, a fim de que de todo aquele que vê isso, né, pessoal, todo aquele que observar, veja a marca, identifica a marca e assim sucessivamente, né, para que viesse aí, pelo menos, a entender que é uma marca visível. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão nós vamos muito longe. Falar da marca da besta, nós vamos falar de muitas coisas, tá? Nós vamos falar de mortos, mas vamos deixar isso aí para outro dia. Me pegaram aí, me pediram, eu trouxe só um pouquinho, mas outra vez aí, se você querer, eu venho trazer por completo sobre a marca da besta, tá bom? Falando acerca dos números da besta, falando, enfim, para que você possa estar mais atento, literalmente, no que a Bíblia diz, tá bom? A Bíblia é nossa chave de fé, é a nossa correspondência, é aquilo que você pode tomar posse. Tá bom, pessoal? Amém? Bom, agora eu quero orar por você, quero orar pela tua família, você ora também por mim, porque nós temos aqui o culto amanhã, terça-feira, nós temos culto às 19h30, você é meu convidado especial. Também na quarta-feira à tarde, né, às 14 horas, está aqui a missionária Fátima, está aqui a evangelista Maurícia, e também a diaconisa Célia, também está aqui nesse culto à tarde, vai ser bênção, tá?
E é claro, pessoal, é claro que na quinta-feira, se não me engano, não sei se é o último dia da campanha dos casais, já temos aí pessoas, antes de terminar a campanha, já receberam a sua bênção. Creio que você também, se você está também nessa campanha, creio que você vai receber. Se não recebeu, vai receber, tá bom? Porque nós fazemos a campanha para que Deus venha abençoar. E sábado, é o quarto sábado, não temos culto nessa semana, mas domingo sim, nós temos culto da família, tá? E você é meu convidado. O endereço? Eu vou falar o endereço aqui. Rua Sonata ao Luar, número 50B, Vila Yolanda 2, Cidade de Tiradentes, tá bom? Se você quiser uma apostila, olha só, pessoal, se você quiser uma apostila com todos os ensinamentos, não todos os ensinamentos, mas alguns ensinamentos, que são muitos aqui, tanto escatologia, como outros também, outros sobre a alma, onomatologia, sobre os nomes, enfim, sobre curiosidade bíblica, ou até mesmo tiratema. Você então entra em contato comigo no WhatsApp, eu estou aqui mesmo, e aí nós vamos aqui fazer aí uma apostila para você, tá bom, pessoal? Você está estudando, você está meditando e crescendo na fé, tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço nesta noite. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Vai de encontro ao Reginaldo, vai de encontro, Senhor, a Jéssica, a Lani, a Camila Rodrigues, Senhor. Vai abençoando nesta noite é fria, mas é noite cheio do Espírito Santo. Abençoe também a minha casa, abençoe a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe, Senhor, abençoe seus cultos, abençoe, meu Pai amado. Repreendo toda ação do diabo, repreendo toda ação de Satanás, toda obra de feitiçaria está repreendido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E eu te peço, Senhor, a cura. Eu oro também por todos aqui que me pediram oração. Oro pelo Valdeci, oro, meu Pai amado, por todos, meu Pai, todos e todos, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, faz um milagre em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, rebobina aí, e depois, se você quiser, você vai falar assim: não, apóstolo, eu quero que você fale tudo sobre a marca da besta. Essa marca da besta eu incluí aqui, pessoal, mas não era só o juízo do grande trono branco, tá bom? E algumas outras atividades que a Bíblia nos dá aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor. Shalom, Havari. Fui.